Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Para mais uma comparação, e dessa feita eu estarei comparando o comentário do James Edwards, o comentário de Lucas, e o comentário do William Hendrickson, em dois volumes, né? Esse é o volume 1 e esse é o volume 2, tá? Aqui, ó, volume 2, que ambos os comentários são maravilhosos, são tops, são excelentes, e estarei aí, aqui não é o review, tá? O comentário de Lucas, do Edwards, eu já fiz o review, já faz uns 2 anos, está aqui no canal, você pode procurar e você vai encontrar um dos melhores comentários de Lucas que nós temos em português, tá? Do Edwards. E esse comentário aqui, né, que é a série completa, né? Você tem aí de Mateus a Apocalipse, o do Antigo Testamento. Ainda falta algumas obras, né, a serem publicadas e traduzidas, mas são comentários de suma importância para você que é pastor, para você que é pregador, para você que é ensinador. Você tem que ter comentários bíblicos. Você tem que ter comentários bíblicos para você consultar, fazer os seus sermões, as suas pregações, os seus estudos e por aí vai. Então, vamos apresentar primeiro o comentário do James Edwards de Lucas. Nós sabemos que a Shed Publicações está trazendo aí toda a série do Novo Testamento. Nós já temos os 4 evangelhos, os 2. Nós temos Lucas e Marcos comentado por James Edwards, e Mateus e João comentados por D.A. Carson. Aí nós temos aí Colossenses e Filemão comentado por Douglas Moo, e também Tiago, a carta de Tiago, também comentado por Douglas Moo, né? Que sabendo aí que o de Romanos também vai ser lançado, e que é um dos melhores do mundo também, e o comentário será do Thomas Schreiner. Thomas Schreiner. Eu fiquei sabendo, né? Conversei com alguns amigos meus. Então vamos esperar. Thomas Schreiner é um grande teólogo, e o seu comentário da Carta aos Romanos é um dos melhores do mundo. Então vamos aguardar aí. E nesse comentário aqui, o James Edwards, que não é tão conhecido aqui no Brasil, né? Se você procurar aí no Google, colocar James Edwards, você não vai encontrar nada. Só vai aparecer os comentários dele, comentado, que a Shed traduziu, tá? Mas ele é professor de Novo Testamento, ele é professor de exegese, ele é professor de grego. Essa obra, tanto a de Marcos, o comentário de Marcos dele, como esse comentário de Lucas, também são exegéticos, tá? O camarada é extraordinário, escreve muito bem, tá? Expõe o texto de maneira maravilhosa, fala do contexto histórico, cultural, tá? Faz a exegese e uma hermenêutica responsável, polida. É maravilhoso, maravilhoso. Aqui você tem o prefácio dessa série em inglês, o prefácio do autor, do Edwards, abreviações, obras citadas com frequência. Aí você vai ter a introdução, que começa na página 33 e vai até a página 64, tá? Ou melhor, até a página 60. Até a página 60. 59, né? Porque 60 já começa o comentário. E aqui, o Edwards, ele é maravilhoso porque ele vai trabalhar a partir da página 34, que vai até a página 59, né? Porque na página 60 começa o comentário. Ele vai trabalhar uma introdução detalhada do Evangelho de Lucas, tá? Data, autoria, local, enfim, a estrutura, a composição e por aí vai. As fontes que Lucas usou, que ele vai citar a fonte Q, tá? Marcos,
lembrando que o Evangelho de Marcos, 95% do Evangelho de Marcos já é comprovado, os estudiosos, né? 95% do Evangelho de Marcos você vai encontrar em Lucas e em Mateus, só que numa versão mais ampliada. Aquilo que Marcos não relata, aquilo que Marcos não fala, Lucas e Mateus fala de maneira mais estendida, de maneira mais abrangente. Então tudo isso ele vai falar aqui, o Edwards. Tudo isso ele vai falar, tá? Então vamos aqui, ó. Você tem todo o sumário, bem detalhado. Ele comenta capítulo por capítulo, versículo por versículo, parte por parte, como eu falei, usando ali o contexto histórico, cultural, fazendo a exegese. E após tudo isso, uma hermenêutica, que é a interpretação responsável, uma hermenêutica polida, uma hermenêutica maravilhosa, uma hermenêutica de alguém, de um teólogo que sabe o que está falando e interpretando. Isso aqui é maravilhoso. Essa série, gente, faz parte da série, né? Pilar. Agora eu esqueci o nome da série completa, né? É a série do Novo Testamento, que lá já está completo, né? E a Shed comprou os direitos aí e está trazendo esses comentários, né? Que são maravilhosos, que os eruditos foram escolhidos a dedo, né? Você tem o D.A. Carson, você tem James Edwards, você tem o Douglas Moo e outros estudiosos, né? Outros estudiosos no Novo Testamento, cada um que foi escolhido são especialistas naquela área, ou naquele livro, especialistas. Então, maravilhoso. E o organizador da série, tá? Simplesmente é o D.A. Carson, que comenta Mateus e João dessa série. Ele que é o organizador. Aí você tem o prefácio do autor, que é o James Edwards. Aí começa as abreviações, como todos os comentários têm. Deixa eu correr aqui. Ele vai citar aqui, ó, obras citadas com frequência. Essa obra aqui eu tenho, ó, Kenneth Bailey, tá? Aqui é Jesus segundo a ótica do Oriente Médio, estudos culturais dos evangelhos. Essa obra aqui eu tenho. Inclusive fiz o review aqui para vocês. O Kenneth Bailey, ele já faleceu, né? Kenneth Bailey já faleceu, mas ele foi um dos maiores eruditos, tá? Principalmente no contexto histórico e cultural do Novo Testamento, porque ele morou quase 50 anos lá em Israel. Quase 50 anos estudando, né? Então, uma obra fantástica, essa obra, Jesus segundo a ótica do Oriente Médio, estudos culturais dos evangelhos. Então, aqui obras citadas com frequência na obra, tá? Comentários, tudo que envolve Lucas, tá? Tudo que envolve Lucas, uma bibliografia bem detalhada, data detalhada que ele usa, né? Ó, essa série aqui, ó, eu não sei se vai ser traduzida para o português, tá? Que é a Critical and Exegetical Commentary on the Gospel Accord to St. Luke. Eu falei tudo errado aí, mas perdão, viu? Porque eu não falo inglês nem leio inglês. Então, se eu li errado, perdão. Mas essa série aqui, ó, é maravilhosa, tá? É a série de comentários exegéticos do Novo Testamento. E é uma das melhores séries, né? Os melhores comentários que tem em inglês. Inclusive, você tem várias séries, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, em inglês, tá? Em inglês. Quem lê inglês, fica muito mais fácil que você tenha acesso a essas obras, né? Então você leva vantagem.
entre aqueles que não lêem inglês. Depois você tem a introdução. Ele começa aqui, ó. Como eu falei, uma introdução detalhada no Evangelho de Lucas, tá? Ele começa nos falando sobre o testemunho primitivo, ó, o testemunho do cristianismo primitivo para o Evangelho de Lucas, tá? Cita até aquele herege Marcião, né? Que foi o primeiro a elaborar um cânon com Lucas, algumas cartas de Paulo, Lucas e algumas cartas de Paulo. Era o seu cânon. Ele foi excomungado, herege terrível, esse Marcião. E aqui, ó, você vai tendo também, no decorrer do comentário, das páginas, você tem o tempo todo notas de rodapé, né? Que o título do Evangelho, nós sabemos que os autores dos Evangelhos são anônimos. É a tradição da igreja que coloca Lucas como autor, Marcos como autor, Mateus e João, baseado naquilo que os pais das igrejas falaram, disseram, tá? O testemunho da igreja, o testemunho, vou usar uma outra palavra aqui, mas é o testemunho ou as evidências, tá? Da tradição da igreja. Essa é a palavra, da tradição da igreja. A autoria, tá? A autoria lucana, claro, ele vai defender que foi Lucas de fato que escreveu. E como eu falei para vocês, é o tempo todo aqui, ó, nota de rodapé. Ele vai citando aqui, tá? Comparação do testemunho externo da igreja primitiva com a evidência interna em Lucas Atos, que Lucas não escreveu 2 livros diferentes. Ele escreveu a sua obra em 2 volumes. O volume 1 é o Evangelho que leva seu nome, e o volume 2, o livro de Atos. Lucas, judeu ou gentil? Isso aqui é um debate que até hoje os estudiosos debatem, né? Muitos defendem que Lucas era judeu, outros defendem que ele era gentil. É o único gentil do Novo Testamento a comentar, ou ter o livro canônico, né? Então, ele fala sobre isso aqui. A tradição de Lucas como artista, que ele era tanto um evangelista, médico, enfim. A data de composição do Evangelho, local de composição, reflexões sobre o testemunho para o terceiro Evangelho no cristianismo primitivo, as fontes de Lucas, aquele que ele vai citar Marcos, vai citar aqui, maravilhoso. Estrutura narrativa, epílogo sobre Marcião, vamos continuar aqui, ó. Ele vai fazer essa tabela, tá? O Evangelho de Marcião, que foi um herege, né? Lá nos primórdios da história da igreja, no começo, ele era um gnóstico e ele era radicalmente contra o Antigo Testamento. Falava que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro, e ele fez um cânon pegando o Evangelho de Lucas, umas partes, né, de Lucas, e as cartas de Paulo, algumas cartas de Paulo. Depois ele foi excomungado da igreja, tá? Foi disciplinado. O Evangelho de Marcião começa com Jesus descendo diretamente de um Deus desconhecido para Cafarnaum, livre de ancestralidade e intercurso corrompidos pelo judaísmo. As exceções antijudaicas continuaram depois do capítulo 4, versículo 28, com material em itálico indica, embora de modo menos radical e mais seletivo,
Uma segunda e menor categoria de material excluído é informado em negrito, indicando o material omitido, porque reflete negativamente sobre Jesus e os discípulos. As decisões em fonte regular indicam uma terceira categoria menor para a qual as razões acima, nem qualquer outra, estão aparentes. Aí está aqui, ó, os versículos que ele omitiu do Evangelho de Lucas, né, que ele tirou. Ele faz essa comparação, ó, que Marcião tirou, né? Tá aqui, negrito. Maravilhoso. Tá? Depois disso, ele começa o comentário. Os anúncios celestiais de João e Jesus. Lucas capítulo 1, versos de 1 a 80. Lembrando que os textos não tinham capítulo e versículo. Os capítulos foram inseridos em 1221. Em 1221 foram criados os capítulos para facilitar a leitura. 300 anos depois, praticamente, em 1551, foram criados versículos, né? Foram criados versículos também para facilitar a leitura. E na divisão dos versículos de Lucas, você tem 80 versículos, é muita coisa. É muita coisa. Tá? Se fosse dividir esses versículos aqui em capítulos, daria 4, 5, 6, até 7 capítulos. Por isso que Lucas é um evangelho longo. Então, você tem aqui o tema que ele coloca, o prólogo, capítulo 1 de 1 a 4, que é bem... Lucas era caprichoso, né? Tanto que é o melhor grego, né? Um dos melhores gregos do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas, o livro de Atos e a carta aos Hebreus, que a carta aos Hebreus é o melhor grego do Novo Testamento. E muitos defendem, como David Allen, na sua obra que eu fiz aqui para vocês o review, é a autoria lucana de Hebreus. O Allen estuda esse livro há 46 anos, a carta aos Hebreus, e ele defende que foi Lucas que escreveu, né? É a posição dele. É a tese dele. Então você tem aqui, ó, maravilhoso, o prólogo. Aí ele começa os comentários. Como eu falei, os comentários do Edwards são top, são maravilhosos, extraordinários, porque ele traz o contexto histórico, traz o contexto cultural, faz do texto uma exegese, depois ele aplica o texto de uma maneira fácil de se compreender. Então é uma obra tanto acadêmica, tanto erudita, como também uma obra fácil de entender que qualquer um leigo que não conheça muito teologia, vai reconhecer, vai conhecer. Então ele começa comentando o versículo 1, o 2, e sempre, como falei para vocês, ó, notas de rodapé o tempo todo, citando crítica textual, citando autores, citando frases, citando obras, e por aí vai. Tá? Ele comenta os versículos 3 e 4 junto. E aqui você vai ter alguns excursos, né? Como o primeiro excurso é as narrativas da infância de Jesus por Lucas, que é o capítulo 1 e o capítulo 2. E a narrativa da infância de Lucas, em relação a Jesus, as fontes que ele consultou, as pessoas que ele conversou, que ele fez um trabalho jornalístico. Ele fez uma criteriosa pesquisa acerca de Cristo. São um pouco diferentes de Mateus, né? Se você comparar as narrativas da infância em Mateus e em Lucas, é um pouco diferente, né? Cada um fala do seu jeito, da sua maneira. E não há contradição, gente. Não há contradição, porque se você conversar com um delegado, né, ele fala que quando ele tem certeza que a testemunha está falando a verdade, quando você ouve várias testemunhas e cada um dá um relato diferente ali do crime, do assassinato, mas no geral bate, as informações batem, mesmo em alguns detalhes sendo diferentes, mas no geral bate. Assim é os evangelhos. Cada um tem sua visão, cada um escreve para a sua comunidade, cada um retrata Jesus de um jeito, mas no final tudo bate.
Aqui a narrativa da infância, esse discurso maravilhoso, que ele está uma tabela, ó, sobre essa questão, tá? E olha o que ele vai comentar aqui, ó, na página 68, tá? Qual foi o propósito de Lucas trazer essa narrativa, né, da infância de Jesus, de João Batista? Ele vai falar aqui, ó, página 68. O efeito das narrativas da infância é demonstrar que o nascimento de João e Jesus fluem da história salvífica de Israel e que o nascimento de Jesus marca o cumprimento dela. O estilo literário de Lucas é repleto de semitismos e as narrativas da infância reverberam com ecos do Antigo Testamento. Um casal idoso tem um filho, como foi o caso de Abraão e Sara. A esterilidade de Isabel repete a esterilidade dessas mulheres: Sara, Rebeca, Raquel, a esposa de Manoá, né, mãe de Sansão, e Ana. Isabel responde a sua gravidez inesperada, como Raquel no nascimento de José. Os anjos anunciam o nascimento de João e Jesus como pressagiaram no Antigo Testamento. Tá? O Magnificat, né, de Maria ecoou o cântico de Ana. Então veja a comparação. Né? Veja a comparação. Veja que comentário maravilhoso. Veja que comentário suntuoso. Então são comentários que você tem que ter, gente. Você que quer ser pregador, meu querido, você que é pastor, que prega, está pregando sempre, ensinando, você tem que ter comentários bíblicos, tá? Para aí que vai te ajudar na interpretação do texto. Olha que maravilha. Aí ele continua. Ó, Lucas, ele sabia escrever. Lucas era extraordinário. Extraordinário. Camarada era outro nível, né? Ó, a narrativa da infância feita por Lucas pulsa com a veia literária e teológica da expectativa do Antigo Testamento. No entanto, o Antigo Testamento deixa a história de Israel sem terminar, dependendo de uma solução de seus problemas e paradoxos pendentes. Os anúncios de Gabriel, no capítulo 1 e capítulo 2, revivem expectativas suspensas e fracassadas, reunindo grande alegria e esperança quando anunciam a culminação da intervenção salvífica de Deus, não só em Israel, mas também em toda a história humana por meio do cumprimento histórico de Israel. Então Lucas traz Jesus, o seu nascimento, como clímax, como a revelação final de Deus para a humanidade. Aí vai trabalhar João, o seu nascimento, tá? E vai comentando, ó, versículo a versículo, capítulo por capítulo, parte por parte, tá? Fazendo a exegese, como eu falei para vocês, citando o contexto histórico, cultural, meu Deus do céu, o cara arrebenta. O cara arrebenta. É demais, é demais. É demais. Aqui, ó, sobre o nascimento de João Batista, o anúncio, né? O nascimento, ele vai arrebentar, que ele vai trazer o contexto histórico do templo, gente. Quantos sacerdotes sabiam naquela época? Por que lançavam sorte? Porque o texto fala que lançaram sorte e a sorte caiu sobre Zacarias, tá? É porque não dá para ler aqui, porque é muita coisa. Aqui é só uma comparação. Então ele dá show. Tá show. Fala do templo, tá? O local que Zacarias entrou para ministrar com incensário, tá? Ele é demais. O Edwards é demais. Depois pega aqui o nascimento de Jesus, tá? Sabe o que é engraçado? Eu ouvi um padre falar, tá? Eu não concordei com ele em relação a Jesus, mas eu achei interessante, porque olha o que o padre falou, conversando com ele. Ele falou, olha, todas as mulheres que o anjo visitou, ou que os anjos visitaram, só tiveram filho. Todas as mulheres que os anjos visitaram só tiveram filho. Aí ele falou, Sara só teve Isaac. A mãe de Sansão,
só teve Sansão. Aí ele cita Maria, ou melhor, Isabel também. Isabel só teve o filho, João Batista, e fala de Maria. Foi não, mas Maria é diferente, né? Maria, ela não morreu virgem, não. Ela foi virgem até Jesus, depois teve outros filhos, enfim. Então só discordei dele em relação a Jesus, mas os outros casos é verdade. Todas as mulheres que os anjos, ou que anjos visitaram, só tiveram filho. Interessante isso, né? Aqui ele vai falar dos anúncios, né, de nascimento feito por anjo no Antigo Testamento, tá? Então ele vai comentando, gente, vai detalhando, tá? É um comentário bem robusto. E o total desse comentário, se você for incluir as páginas aqui finais, ó, com indicação de obras, tá? Você tem aí 930 páginas. 930 páginas. Então é quase 1000 páginas de comentário. Olha o calhamaço, né? Olha o calhamaço que você tem aqui. Ó. Tá? Maravilhoso. Isso aqui também, ó. Se você pegar, são os 2 volumes, ó. Se você pegar os 2 volumes, olha só. Se fosse um volume só, o do Hendrickson, olha o calhamaço que ia ficar. Então vamos aqui para o comentário do Hendrickson. Rapidamente. Olha que top. Quem conhece esses comentários, quem tem esses comentários, sabe muito bem que o Hendrickson é extraordinário, tanto nos comentários dos capítulos como na introdução. As introduções do Hendrickson é top demais, tá? Aqui o prefácio, primeira edição, né? Fala que este livro aqui completa a série de comentários sobre os 4 evangelhos que ele terminou, né? Isso aí nos anos 70, por aí, porque ele começou o seu trabalho em 1953, o Hendrickson, só que ele não terminou, porque ele morre em 82, então fica incompleta, né? O último comentário dele foi Romanos, que ele terminou de comentar Romanos, mas já doente. Quando ele morre, Simon Kistemaker é chamado para terminar essa série, tá? Para terminar o legado do Hendrickson. Aí, como eu falei para vocês, como todo comentário, você tem aí a introdução, né? O primeiro volume aqui, ó, ele comenta todo o capítulo 9. Vai do capítulo 1 ao capítulo 9. E o segundo volume vai do capítulo 10 ao 24. Aqui na introdução, tá, ele vai trabalhar assim como James Edwards, tá? Só que ele vai muito mais profundo do que o Edwards, tá? Não é que o Edwards não é profundo, só que o Hendrickson ele cava mais. Ele dá muito mais detalhes em relação à autoria, em relação à data, em relação à gramática, em relação ao estilo, em relação à comunidade, para quem Lucas escreveu, tá? Por que escreveu, os motivos que ele escreveu. O Hendrickson ele dá muito mais detalhes, ele é bem exaustivo mesmo, ele cava mesmo. Ó, quem escreveu este evangelho, por que ele o escreveu, quais foram as suas fontes, quando e onde esse evangelho foi escrito, quais as suas características, qual é o tema e como pode ser esboçado, que luz este evangelho lança sobre os problemas atuais, tá? Então, não é só uma exposição exegética, uma exposição histórica, uma exposição do contexto histórico e cultural ali, mas também uma exposição detalhada e aplicando para nós hoje. Qual é a mensagem de Lucas para nós hoje acerca de Jesus? Tá certo? Então, é uma obra assim que dispensa comentários, né? Um dos melhores comentários que nós temos do Evangelho de Lucas, em português, tá? Ele começa aqui, ó, trabalhando quem escreveu esse Evangelho. E aqui, gente, quando ele defende a autoria lucana, rapaz, ele traz todas as evidências, tá? Os pais da igreja,
o testemunho apostólico, tá? O testemunho da tradição da igreja, que todos são unânimes em afirmar que foi esse camarada que escreveu. Lucas, um médico amado, companheiro de Paulo. Então ele vai trazer aqui essa questão em detalhes. Em detalhes. Tá certo? Por isso que eu falei que é uma introdução muito detalhada mesmo. O camarada, ele é... né? Ele é demais. O Hendrix é demais. Eu não vou ler por causa do tempo aqui, que é só uma comparação. Depois ele vai trabalhar quem foi Lucas, né? Quem, pois, foi Lucas? Ele foi... Aí ele começa a trabalhar. Um homem de Antioquia, da Síria, com estreitos laços, talvez firmando residência ali, mais tarde, em Filipos. É uma pergunta. Tá? Aí tem aquela questão, aquele debate, se Lucas ele era grego ou se era judeu. Tá? Então, quem pois foi Lucas? Ele foi, segunda coisa. Segundo ponto, o convertido do mundo gentílico, provavelmente grego. Ele fala dessa tese aqui. Aí cita Atel Robson. E cita muita coisa aqui. Quem foi Lucas? Ele foi um doutor médico. Terceira. Tá? Quem foi Lucas? Uma pessoa amável e compassiva. Quem foi Lucas? Um pintor? Quem foi Lucas? Companheiro de viagem de Paulo. Olha os detalhes. Tá? Aqui você tem um gráfico, né, que Lucas ele sabe escrever muito bem. A arte e o evangelho de Lucas. Tá? Era um artista com as palavras, né? Ele vai citar aqui. Que ele continua. Olha o detalhe. Ele dá muito mais detalhes que o James Edwards. Nos comentários, o Edwards, para mim, é melhor. Os capítulos. Na introdução, o Hendrix é muito melhor. Ele dá muito mais detalhes. Ele é muito mais exaustivo. Por isso que é bom você ter mais de um comentário, né? Acerca de um livro, da escritura. Bom você ter mais de um para você comparar. Sempre um vai trazer mais coisas que o outro, mais detalhe que o outro. Enfim. Olha só o tanto de coisa ele falando sobre Lucas. Quem foi Lucas, né? O autor do terceiro evangelho. Aí ele já coloca aqui, ó, isso já ficou estabelecido, que ele já defendeu. Porque ele escreveu, porque ele o escreveu. Aí ele vai falar. Tá? Qual o propósito último em escrever esse evangelho? Tá? Quais foram as suas fontes? Aqui ele vai falar de Marcos, como fonte primária, da fonte L. O que é a fonte L, segundo os estudiosos? Outras fontes que ele usou, além de Marcos, além da fonte Q, para aqueles que defendem a fonte Q. Enfim. Aí tem também as testemunhas oculares, porque ele falou, Lucas fala no capítulo 1, de 1 a 4, que ele fez uma criteriosa pesquisa. Então ele conversou com pessoas que foram curadas por Jesus, conversou com pessoas que andaram com Jesus, que viram Jesus, principalmente os apóstolos. Né? Tá, o conteúdo material do Evangelho de Lucas em relação com os outros evangelhos. Aí trabalha as fontes, né? Olha, é muito detalhe. Aqui é o material novo em Lucas, né? Um material que você só vai encontrar em Lucas, só ele que fala. Aqui tem os capítulos e os versículos, e o tema, o prefácio, a promessa do nascimento de João Batista, a anunciação, tá? É muita coisa, olha aqui. Só material que você só encontra em Lucas, tá? Muita coisa aqui, olha só. Olha que maravilha. Divisões do Evangelho de Lucas. Aí você tem um material que se encontra em Marcos, só que em Marcos é mais reduzido, né? Em Lucas ele amplia aquilo que Marcos falou, ele dá mais detalhes. É muita coisa. O material Q, ou a fonte Q, que muitos estudiosos falam, né? Essa fonte nunca foi encontrada, é uma fonte hipotética, que é uma abreviatura do alemão Quell, que significa fonte. Tá? A fonte Q, ou o evangelho Q. Ele vai falar aqui, ó. Vai citar também. Rapaz, é uma coisa assim.
Eu não conheço o comentário de Lucas, outro comentário de Lucas tão detalhado como esse aqui, em relação à introdução. Eu não conheço. Aí compara Lucas com os outros evangelhos. As fontes do evangelho de Lucas, nós sabemos, né, com os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A palavra sinótico significa visão em conjunto, devido à semelhança entre os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, o material L, né, que são as outras fontes do evangelho, tá? O material de Marcos em Lucas, o material Q, tá? O material joanino, fontes que coincidem parcialmente, fontes orais. É um fato final, o mais importante de todos. Quando e onde este evangelho foi escrito. Tá? Aí trabalha com a data, né? Olha tanto de coisa. Onde? Quais são as suas características? Seu estilo, né? Olha só. Sua geografia e história são fidedignas? Defesa desta tese contra a crítica da redação. O Hendrix era demais mesmo. Olha só o tanto de coisa que ele traz aqui. Cadê? A introdução. Só a introdução. Aqui vai falar das datas, né, que Lucas cita, como o capítulo 3, que Lucas dá informação precisas. E os críticos falam que Lucas errou bastante. Errou nas datas, errou na geografia. Será mesmo que ele errou? Aí o Hendrix, ele esmiuça aqui. O cara, meu irmão, é top. Porque não dá pra ler por causa do tempo, tá, gente? Porque não é um review, é uma comparação. Então, o que você precisa saber de Lucas, ele fala aqui. Aí depois, na página 67, na página 71, né? 71 que ele começa o comentário. Depois essa vasta introdução do Evangelho de Lucas, você tem aí o começo do comentário. Aqui você tem o esboço do capítulo 1, que ele trabalha em subdivisões, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subdivisões que ele vai fazer aqui. Aí começa o capítulo 1, versículo 1, versículo de 1 a 4, né? De 1 a 4? De 1 a 4. Que é o prólogo. Aí ele começa comentando, tá? Como eu falei, nos comentários, o Edwards é melhor. Essa é a minha opinião. Os comentários. Não é que ele seja ruim, tá? Os comentários do Hendrix também são top, suntuosos, extraordinários. Mas o Edwards para mim é melhor, tá? Na introdução, o William Hendrickson é imbatível. Cadê? Aí ele comenta parte por parte, palavra por palavra, tá? Capítulo a capítulo, versículo por versículo, tá? Interessante. Quem foi Teófilo? O David Allen, na sua obra A Autoria Lucana de Hebreus, onde ele defende Lucas como o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que esse Teófilo, ele foi filho de Caifás. Ele vai trazer uma tese muito interessante sobre isso. Ele, segundo David Allen, Teófilo era um ex-sacerdote, um homem muito culto, né?
É por isso que Lucas chama de excelentíssimo. E essa expressão excelentíssimo não era dada a qualquer um, era dado aos magistrados, tá? Pessoas importantes. E segundo não só o David Allen, mas outros estudiosos, fala que quem bancou, quem custeou essa obra em 2 volumes de Lucas, o seu Evangelho, o livro de Atos, foi Teófilo. Foi Teófilo, tá? E aqui o Hendriksen vai falar, tá? Quem era Teófilo? Ó, mesmo que admitamos, como devemos, que Teófilo é uma pessoa real e não um símbolo de algum amado de Deus, por Deus, que é o nome dele, né? O significado do nome dele, que é o significado do nome, descobrimos que há grandes diferenças de opinião acerca do destinatário. A seguir estão alguns pontos de vista. E isso que eu gostei dos comentários do Hendriksen, ele dá vários pontos de vista, tá? Ele não dá sua opinião e fala mais nada. Não, ele dá vários pontos de vista em relação a Teófilo, né? E outros pontos também, outros assuntos. Teófilo era ou fora o proprietário de escravos. Um de seus escravos tinha sido Lucas, que uma vez conquistado a confiança e o afeto de seu senhor, recebeu liberdade e até educação, tá? Porém, você não tem evidência disso. Segundo, ele era o patrocinador literário de Lucas, uma vez que Teófilo era uma pessoa influente, um homem de recursos, bem como amigo de Lucas. Este esperava que aquele custeasse as despesas relacionadas com a composição e distribuição do terceiro evangelho e Atos. Essa tese é muito defendida. Comentário. Ele fala aqui, ó, se a teoria do patrocinador for adotada, uma vez que se pensa estar ela em harmonia com o que naquele tempo era uma prática bastante geral, e se for considerado que a obtenção de tal patrocinador, em certo sentido, era o propósito de Lucas, deve-se ter esse objetivo como um propósito definitivamente subsidiário, sendo seu principal objetivo, o que se declara muito definitivamente, ou melhor, definidamente, no versículo 4. Outra proposta. Era um temente a Deus, ou seja, pertencia àquele grupo de gentios que haviam renunciado ao politeísmo e havia abraçado o monoteísmo ético. Então, ele não era, nessa posição aqui, um judeu, mas era um gentio que não era circuncidado, porque aqueles que eram circuncidados e frequentavam as sinagogas eram chamados de tementes a Deus. Então, essa é uma outra posição. Aí ele vai falando aqui, ó, das possíveis posições, tá? E depois ele vai falar da dele. Ele fala aqui, ó, ainda que não se possa provar que Teófilo morava em Roma ou perto de Roma, quando Lucas, talvez agora também em Roma, lhe dirigiu tão pouco, é uma ideia inteiramente especulativa. Em Atos 28:15, Lucas faz menção das 3 tabernas e do Fórum de Ápio. Ele menciona esses 2 lugares sem maior esclarecimento acerca de sua localização. Em contrapartida, Lucas, a miúde, é mais específico quando menciona os lugares situados a certa distância de Roma. Portanto, não há risco exagerado em deduzir que a razão para que esse grau de diferença ao fornecer os detalhes geográficos é que Teófilo estava morando em Roma ou em suas cercanias e, portanto, não precisava receber uma informação mais detalhada acerca dos lugares próximos, tá? Então, interessante isso aqui. As posições que ele dá acerca de Teófilo. Aí vai comentando, ele vai trabalhando, tá? Então, os 2 volumes são bem exaustivos, são ótimos comentários. Elias, qual eu compro? Caso você não tenha, compre os 2. Compre os 2, tá? Tô sem dinheiro. Qual eu compro primeiro? Compre o do James Edwards. Se for para escolher um, compre o do James Edwards. Depois compre esse aqui. Então são 2 comentários, né? Volume 1, volume 2, maravilhosos, tá? Juntamente aqui, ó, com o comentário aqui
do Hendrickson, né? Ou melhor, do James Edwards. Então, se vocês gostaram de mais um vídeo de comparação, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui as suas opiniões, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.